E, cara, ó, a gente falou rapidamente sobre outros países como Estados Unidos e China, né? Que o Trump tá lá fazendo altas. Tá achando. Tá achando, loucamente. Não tem um apelido pro Trump, né? Mas você viu que mas você vê que coisa, né? O cara que o Bolsonaro apoia nos Estados Unidos tá querendo taxar o mundo inteiro e o Lula acabou de anunciar a redução do imposto de importação de alimentos. Pra entrar em vigor quando? Já entrou em vigor. Já, tá. E outra, no caso da reforma tributária que entra no Brasil em vigor em 2027, toda a cesta básica vai estar isenta de imposto. E o presidente, inclusive, fez um apelo para os governadores antecipar a isenção de impostos da cesta básica já. Isso não é uma dor de cabeça pra você, não, cara? Por quê? Porque tu vai ter que equilibrar isso tudo. Não, mas a reforma tributária foi feita de forma equilibrada. Tá, mas... vai. Tira... Tem menos taxas agora na cesta básica. Sim. Aí, menos dinheiro chegando, né? Na fazenda. Sim, mas o pressuposto da reforma tributária, um princípio da reforma tributária, é que ela não pretende nem arrecadar mais nem menos. Mas o que ela pretende, então? Para que a reforma tributária se não mexe na arrecadação? Mas ela mexe em questões muito importantes. Por exemplo, a desoneração do investimento. Ou seja, o cara vai investir para gerar emprego, ele não vai pagar imposto. Ele está gerando emprego. Ele não está gastando com um carro novo, com helicóptero, ele está gerando emprego. Vai ser estimulado. O cara está exportando. O cara vai exportar imposto? Não faz sentido. Então, desoneração das exportações. Cashback para a pessoa do Bolsa Família. Você dá 600 pau pro cara. Aí o cara gasta 200 dos 600 no mercado em imposto, devolve pro cara os 200. Então, essa reforma tributária, ela tem um mecanismo de melhorar um pouco o jogo, a distribuição de renda entre as pessoas. Cobrando mais de quem pode pagar e não paga, porque hoje não paga, mas, ao mesmo tempo, desonerando para quem hoje está sentindo o peso dos tributos no bolso. Então, cara, é um milagre a gente ter aprovado esse negócio. Quem imaginava que depois de Bolsonaro, seguido de Lula, a gente num congresso assim, muito mais para lá do que para cá, conseguíssemos um entendimento e aprovar uma emenda constitucional complexíssima, ultra complexa, cheia de detalhes, de meandros, com pacto federativo, com pacto entre setores, com pacto entre importadores e exportadores. Cara, uma loucura. Ninguém botava fé. E eu falava, cara, nós vamos conseguir, porque eu sentia uma vontade de fazer um negócio grande. Bom, a gente meio que precisava de uma reforma tributária. Sim, mas precisa quantas décadas? Precisa muito tempo. Precisa de uma reforma política. Saiu, porra. Saiu. E aí, ela, suponho que ela tenha sido... Ela acaba um tanto diferente do que foi imaginado inicialmente, não é? Tipo o quê? Tem 80% ainda tá lá? Ah, tá. Tá. Os pilares, todos estão lá. E as colunas, uma coluna ou outra fica uma viga ou outra tá diferente, mas o prédio... Mas tá ali na mesma intenção. Mas o prédio tá ali e tá direito, tá? A arquitetura da coisa... Entendi. Tá intacta. Agora, a engenharia, aí tem a negociação política, né? Que é normal. Imagina. Mas a arquitetura... E assim, é uma coisa tão bacana esse negócio. Essa reforma foi gestada fora do Estado. É coisa mais maluca, né? Explica isso. Um grupo de pessoas que tinham passado pelo Estado, que já estavam distantes da política, conseguiram um financiamento para se debruçar sobre a reforma tributária, fizeram um estudo de anos. Isso gerou uma proposta de emenda constitucional, chamada PEC, né? Proposta de emenda constitucional, que um congressista topou protocolar em nome desse grupo. Eu tive a felicidade de ser amigo de um dos líderes do grupo. E esse líder, né, que é o Bernardo Api, se tornou secretário extraordinário para a reforma tributária. Secretário do Ministério da Fazenda. E aí teve uma coalizão de forças e um alinhamento de astros ali, e a coisa funcionou. Para você falar que é um milagre, deve ter sido um milagre. Foi, cara, foi assim, foi uma coisa importante, te juro.
Quando rolou, o que De que tu verdade. sentiu? Assim. Quando aconteceu, quando, conseguimos o que precisava, o que tu sentiu? Tem coisas na política que valem todo o desgaste. A política honesta é uma coisa muito desgastante. Sobretudo num país cheio de Qualquer coisa problemas. honesta é desgastante. Não, e às vezes num país arrumado, fazer política... É verdade. sei lá, No Brasil, vai. Brasil, América do Sul, país que tem muita coisa para fazer ainda. As tensões são muito grandes, os conflitos de interesse são muito grandes. Mas a política tem essa coisa. Às vezes, você fala, porra, por que eu tô insistindo nisso aqui? O que eu tô fazendo aqui? Né? Mas daí, de repente, acontece esse dia. O dia da promulgação de uma emenda constitucional desse... Aí você fala, cara, valeu tudo. Tá bom pra caraca. Tô feliz da vida. Tá. E aí, vamos vir um pouquinho pro presente. E tem o Trump falando, taxando todo mundo, né? Enchendo o saco dos caras. O Canadá e o México tão maluco, né? Tá dando ruim de verdade. Cara, como é que o Brasil... O Canadá, ele quer anexar. Isso, é outra vibe, né? Já tá falando de Golfo da Califórnia, né? Do Groenlândia dele. Bom, sei lá. Eu tenho uma teoria. Eu acho que ele tá falando vários absurdos, tipo... resort em Gaza, pra baixar a guarda do que é discutível, sabe qual é? Tipo, falando todos... Caraca, esse absurdo aqui não dá pra desenrolar não, mas um pouquinho abaixo... Sei lá, não sei. Mas o fato é Você que... acha que é um método de negociação? Porque eu já vi isso antes, né? Já teve acho que foi o Reagan que usou uma tática parecida. Mas não sei, cara, porque ele pode ser só maluco mesmo, né? Não sei. Ou tem uma ideia muito... Primeiro, vamos lá, o que ele tá fazendo? Você acha... Os efeitos para os Estados Unidos, tu acha que serão... Não sei se tu conhece tanto assim de lá, mas... Eu acompanho muito o que acontece lá, porque o que acontece lá vai afetar a gente, indiscutivelmente. Ainda não está claro, muito claro para onde a coisa vai, entendeu? Tem uma linha, né, que diz o seguinte: os Estados Unidos estão precisando, talvez pela primeira vez em muitos anos, botar ordem nas contas. Porque os Estados Unidos nunca se preocuparam muito com botar ordem nas contas dívida sinistra. Por uma razão muito simples. Como ele emite o dinheiro, que é reserva de valor no mundo inteiro, o Brasil, quando fala assim, eu tenho reserva cambial em quê? Dólar. Em dólar. A China tem reserva cambial em quê? Em dólar. Então o dólar é muito forte. E quando os Estados Unidos fazem déficit, esse déficit vira reserva de valor em algum lugar. Ou na mão de um privado, ou na mão de um Estado soberano. E assim vai. A China tem um tanto, né? Fica fácil financiar os déficits. O que não acontece com nenhum outro país do mundo, nem na Europa. Todo mundo tem uma certa dificuldade em enrolar as suas dívidas. Os Estados Unidos nunca tiveram. Agora chegou num ponto em que está todo mundo um pouco assim. Pô, será que essa coisa continua assim? A guerra também da Ucrânia acabou afetando um pouco a confiança no sistema financeiro internacional. Então teve umas coisas que pesaram. E existe hoje uma instabilidade um pouco maior, uma incerteza um pouco maior. E às vezes o governo atual também tem 30 dias, aí um pouco mais de 30 dias no cargo, dá às vezes sinais trocados do que efetivamente vai fazer. Né? Às vezes dá sinais, não, nós temos que diminuir a dívida, nós temos que torná-la... Né? Porque eles estão pagando uma taxa de juros muito alta. Há muitos anos não se vê uma taxa de juros tão alta. Já está começando a contratar aí um orçamento de queda do juro para esse ano, lá. Entendi. O que pode ajudar muito o Brasil. Mas assim, ainda há incertezas que precisam ser aguardadas. O teu trabalho é mais fácil ou mais difícil que o do Galípolo, cara? Eu vi tu falando que, Olha, não é falar... Eu acredito assim, o ministro da Fazenda, ele tem um problema maior, indiscutivelmente. É mais difícil ali. Mas não é o Haddad, o Galípolo, é qualquer um. Eu sei. Assim, o emprego... É uma cadeira complexa. É uma cadeira mais complicada, né, do que de presidente do Banco Central. O que não diminui em nada, né? A dificuldade do trabalho do cara. O desafio intelectual que a pessoa lá tem, sobretudo em momentos turbulentos, de agir corretamente em proveito do país. Lembrei dele só porque a gente tocou Mas o número de variáveis
é muito maior na fazenda. Você lida com tudo, todos os assuntos, né? Acabam passando. Inclusive com os caras, com eles, né? Mas eu falei, toquei nesse assunto só porque a gente estava falando de juros, mas voltando pro que está acontecendo no mundo, tem algo, como é que a nossa relação nesse momento com os Estados Unidos ela é de incerteza? Como é que estão as coisas? Acredito que não. Não, incerteza em relação ao que eles vão fazer existe no mundo inteiro, mas assim, o Brasil, primeiro que nós estamos numa posição assim favorável, assim. Nós estamos com uma aproximação com a China excelente, relações bilaterais não podiam ser melhores. Acabamos de fechar um acordo União Europeia-Mercosul, que tem tudo para caminhar, e ao longo dos 2 anos finais aí da administração do Biden, a relação com os Estados Unidos estava prosperando. Eu não acredito que a mudança de governo vai implicar uma mudança drástica, até porque as nossas relações comerciais são muito equilibradas. E se você considerar a conta de serviços, para além do comércio de mercadorias, eles são superavitários em relação a nós. Sem superávit com a gente. Então não faz muito sentido. Sim, seria um capricho arrumar uma confusão com o Brasil. Não faz muito sentido econômico, entendeu? E como, na minha opinião, o presidente Lula é muito jeitoso, assim, ele realmente surfa na onda internacional como poucos estadistas que eu conheço, assim, é uma pessoa que tem flui, sabe? Você viu no G20, a maneira como ele recebeu os chefes de Estado, como ele foi tratado, como ele tratou as viagens internacionais que ele faz. Ele é uma pessoa realmente que é um ativo para o Brasil, do ponto de vista das relações internacionais. Eu acredito que no primeiro encontro, segundo encontro, sentar à mesa, conversar. Entendi. Vamos lembrar que o presidente Lula se deu muito bem com o Bush, que era republicano, e disse isso publicamente várias vezes, não estou fazendo confidência qualquer. Então, eu não acredito que nós não possamos contornar problemas que surjam na relação bilateral.